Boa tarde, gente, tudo bem? A gente vai corrigir agora as atividades 10.1 e 10.2 do EMAI, que foram atividade de ontem, tá bom? Então, vamos lá? Então, na 10.1, a questão 1 é só para vocês observarem, né, a ilustração aqui que ele colocou para vocês. E nessa ilustração ele está explicando o que é vértice, o que é aresta, o que é uma face, tá bom? Como que a gente pode identificar isso no nosso sólido geométrico? Para realizar essas atividades, eu sugiro que vocês utilizem os sólidos que vocês montaram lá do anexo 6. Né? Quando a gente estava lá na sequência 6, a gente trabalhou um pouquinho disso, né, dos sólidos, e tinha para vocês recortarem e montar. Então, fica até mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos vértice. São todos esses pontinhos de encontro das arestas, das linhas. Então, são os cantinhos, tá bom? A gente chama popularmente assim. Todos esses cantinhos são os nossos vértices. As arestas são todas as linhas. Então, cada linha é uma aresta, tá bom? Cada uma das linhas, ok? A face são os lados do nosso sólido. São as paredes, tá bom? As paredes, entre aspas, ok? Do nosso sólido. Então, cada uma delas, então a gente tem que considerar o que tá na frente, o que tá atrás, o que tá aqui dos lados, o que tá embaixo, tá? A base. Então, cada uma delas é a nossa face, ok? Então, segunda atividade. Observando os desenhos de pirâmide, faça junto com um colega, no caso vocês tiverem que fazer sozinhos, né? A contagem dos vértices, faces e arestas e anote os resultados no quadro. Então, vocês tinham que ver a quantidade de faces, vértices e arestas de cada uma dessas pirâmides em primeiro lugar, tá bom? Então, pirâmide de base triangular, 4 vértices, 4 faces, 6 arestas. Pirâmide de base quadrada, 5 vértices, 5 faces, 8 arestas. Pirâmide de base pentagonal, 6 vértices, 6 faces, 10 arestas. Pirâmide de base hexagonal, 7 vértices, 7 faces, 12 arestas. Aqui a questão 3 era para que vocês discutissem depois, né? Isso a gente vai fazer na nossa aula online dessa semana. Discutir um pouquinho o que a gente pode observar ao preencher, né, esses dados sobre as pirâmides. O que a gente pode observar de curiosidade, né? Eu vou falar um spoiler aí para vocês. Aí vocês vão pensando para falar na nossa aula online. Se vocês perceberem, todas as pirâmides, o número de vértices é igual ao número de faces, em todas elas, né? Só que existem outras curiosidades que a gente vai trabalhar um pouquinho depois da nossa aula online, tá bom? Agora vamos para a atividade 10.2. A 10.2, vocês teriam que fazer a mesma coisa, só que agora com prismas, né? Então, aqui eu tenho o cubo, paralelepípedo, o prisma de base triangular, de base pentagonal e de base hexagonal, tá bom? Então, vamos lá. Cubo, 8 vértices, 5 faces, 12 arestas. Paralelepípedo, 8 vértices, 5 faces, 12 arestas. Nossa, professora, mas eles são iguais? Por que eles são iguais? O que é a única diferença entre o cubo e o paralelepípedo, né? O cubo, ele tem todos os tamanhos, são iguais. Paralelepípedo não, ele tem 2 lados iguais, 2 diferentes, tá bom? Mas eles têm a mesma quantidade de lados, ok? Prisma de base triangular, 6 vértices, 5 faces, 9 arestas. Prisma de base pentagonal, 10 vértices, 7 faces, 15 arestas. Prisma de base hexagonal, 12 vértices, 8 faces, 18 arestas. Aqui, a gente também, né, na questão 2 aqui, né, pede para que a gente confira o nosso quadro com o colega e que a gente converse um pouquinho qual curiosidade nós observamos também, né, aqui, tá bom? E a gente vai conversar isso na nossa aula online, tá bom? Então, por enquanto, corrijam a atividade de vocês. Na nossa aula online, a gente vai retomar
né, esses exercícios, essas atividades, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre elas, tá bom? Um beijo!